Bem-vindos a mais um Krav Maga e muito mais. Eu Boa sou o tarde. César Alonso. Eu Esse sou é o Daniel Daniel Vieira. Esse é o Paulo Coelho. Ele é diretor técnico da MIM, Clínica do Desenvolvimento. Ele tem muita coisa interessante para falar, mas primeiro vamos deixar ele se apresentar e dizer exatamente o que é que ele faz da vida. Ora bem, o que é que eu faço da vida? Sou psicólogo, pronto. É a minha profissão principal, embora não seja neste momento o que me ocupe mais. Né? Eu sou psicólogo e sou diretor técnico da MIM, a Clínica do Desenvolvimento, em Braga. Também tenho um polo da Clínica MIM em Guimarães. E, portanto, entre a psicologia e a direção técnica, faço um pouco das duas coisas. Dentro da psicologia, a minha área de intervenção é a infância, especificamente a psicologia escolar e da educação. Ou seja, trabalho essencialmente com crianças com dificuldades de aprendizagem, devido a vários quadros e patologias diferentes, problemas de comportamento na infância e quando se fala de problemas de comportamento na infância e na intervenção nestas problemáticas, estamos a falar diretamente sobre, naquilo que diz respeito à intervenção parental também, à promoção de práticas parentais, que estão implicitamente relacionadas uma com a outra e, portanto, problemas de comportamento é intervenção na parentalidade também. Basicamente é isso que eu faço. Muito bem. Portanto, nós ainda antes começamos, estamos a falar de uns termos sobre as tuas especialidades. Portanto, vamos pelo termo técnico. Tu és psicólogo escolar, já não me recordo, e Psicologia escolar e de educação. E de educação, exatamente. E depois tinham uma segunda especialidade. Neuroeducação. O que é isso? Neuroeducação não é nada de extraordinário dentro de quem trabalha na área das dificuldades de aprendizagem. Basicamente, neuroeducação é nós sermos capazes de conseguir fazer, ou de fazermos a avaliação e termos formação e especialidade para fazermos a avaliação neuropsicológica, que é a forma mais segura que nós temos de aferir as dificuldades de aprendizagem e confirmar se estamos ou não perante um quadro desses. Portanto, a avaliação neuropsicológica, que depois complementada com a avaliação multidisciplinar, ou seja, com outras áreas, não nos podemos focar só na avaliação neuropsicológica, temos que nos ouvir também outras especialidades. Portanto, numa dificuldade de aprendizagem, precisamos de ouvir muitas vezes ou a terapia da fala, ou a psicomotricidade, ou a educação especial, ou seja, um professor especializado na área de educação especial, e depois muitas vezes as especialidades médicas, seja a área do neurodesenvolvimento ou a área da pedopsiquiatria. Portanto, temos que trabalhar em conjunto e a avaliação neuropsicológica é um dos trabalhos, um dos critérios que temos que ter em conta numa avaliação deste género. E depois termos uma avaliação neuropsicológica. É termos a compreensão das áreas neuronais, toda a rede neuronal que está implicada no processo de aprendizagem e sabermos intervir nessa área. Portanto, nós estamos a falar que o nosso cérebro nós costumamos dizer o cérebro como funciona como um músculo, ou seja, ele, se for estimulado, ele de facto desenvolve e acaba por desenvolver mais competências e, portanto, é termos esse conhecimento e podermos fazer uma estimulação neuropsicológica que permita à criança ter uma evolução escolar e de aprendizagem e de funcionamento geral mais adaptada. Ele falou que era simples, né? Não é especial. Olha, Paulo, tu já trabalhas com crianças e pais há quanto tempo? Há 14 anos. 14 anos. Há 14 anos, sim. Sim, já é um tempinho. Já é um tempinho, não tinha ideia. Eu já tenho crianças, as minhas primeiras crianças já estão na universidade. Já estão na universidade. Que é uma coisa assim, muito boa de saber. Quando se chega à notícia de que já está na universidade e nós sentimos que os anos passaram. Passaram mesmo. Eu acho que isso ainda me recordo bem. Eu, quando te conheci, ainda estavas a acabar o curso. Estava, é provável. Não, sim, na altura que nos conhecemos. Se não era, ou tinhas concluído há pouco tempo. Estava a terminar garantidamente. Estava a terminar. 2014 E, portanto, anos. Lá está, sim. Sim, já lá vai 14 anos. Bastantes anos com nós a prática de Krav Maga.
Pronto. Sim, tu estavas a dar os primeiros passos, ou começaste pouco tempo depois nessa área. Não comecei antes, enquanto aluno, claro, mas como professor, talvez, já nem me lembro. Deve ter sido a volta disso. 14 anos, sim, talvez, Tranquilamente 14 anos, 14 era anos. 2003. Eu estou há 12 anos. 2023. Você já Talvez, dava aulas um dia ou outro é há- uma questão de fazer conta. Dava aulas há mais de 10 anos. Exatamente. Os teus alunos foram para a faixa verde quando eu entrei. Exatamente. Então você já tinha que dar aulas há mais tempo. Exatamente, é capaz. Exato. São muitos anos, exatamente. Pronto, nós dois temos o prazer de estar aqui contigo. De certeza que vamos te colocar muitas perguntas, porque nós, enquanto treinadores, e agora, tanto eu como agora, já andamos há algum tempo, mas tanto eu como a César e a nossa equipa, e montes de treinadores por aí fora, ou seja, dão aulas a crianças. E é verdade que é preciso, antes de mais, gostar-se de crianças para trabalhar com elas, senão não vale a pena, senão também ninguém aguenta. E segundo, também nem sempre é fácil. Eu não sei como é que é o teu feedback, mas... É complicado gerir o que você encontra na escola com o que as crianças de repente trazem de casa, com aquilo que a gente pode fazer na escola, enquanto dá uma bronca, ou faz isso, ou faz aquilo. Elas aceitam, elas não aceitam, você não pode obrigar literalmente a criança a fazer as coisas. Não é fácil começar a aula e terminar a aula com aquilo que eu tenho planeado anteriormente, não é fácil manter isso. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. Hoje em dia, de forma geral, vamos ver assim, fora do ambiente escolar, qual é as patologias mais comuns, ou aquilo que normalmente mais acontece. Não vamos falar de casos complicados, mas na generalidade, hoje em dia não é fácil ser pai. Não é? Fala-se muito de hiperatividade. Nunca foi fácil ser pai hoje em dia. Não, acho que os desafios hoje em dia são diferentes. Pois, aquilo não vem com manual de instruções. Não. E a gente, mesmo que leia o manual, depois vai saber, não se aplica com o nosso, ou nós é que não queremos aplicar às vezes. Também não é fácil. É mais fácil de ver eu vejo por mim, é mais fácil disciplinar uma turma inteira de 10 ou 15 ou 20 do com filho do que as minhas duas filhas sozinhas na sala. Sem dúvida. Não, nós temos que ver, há aqui duas coisas, pegando aqui um bocadinho no que cada um estava a dizer. Primeiro ponto, de facto, disseste uma coisa muito acertada, que é, temos que olhar que a criança vive num contexto. Ela não vive num contexto, ela vive em vários contextos. Ela tem a família, ela tem a escola, tem todo o contexto social onde está inserido. Depois tem os contextos das atividades extracurriculares que frequenta. Começa por aí. E, de facto, nós temos percebido, e ao longo das últimas décadas, já há alguns anos, felizmente tem havido uma evolução na forma como se olha para a criança e, no geral, para os seres humanos. Portanto, até há umas décadas, até há uns anos, nós tínhamos uma visão muito individual do sujeito, da pessoa, fosse criança, fosse adulto. Portanto, mesmo as escolas estavam feitas para turmas muito homogéneas, em que quase que as crianças todas preenchiam aqueles requisitos, tinham aquele perfil e todas evoluíam da mesma forma. Portanto, estava tudo muito pensado desta forma. E, de facto, verificou-se que isto não é a realidade e não é, de facto, o preditor de sucesso, este olhar homogéneo das turmas e das pessoas no geral. E, portanto, caminhou-se na lógica da heterogeneidade, ou seja, olhar para uma sala, para um grupo, para uma turma, seja qualquer grupo de crianças em que contexto for, seja de sala de aula ou não, e perceber que ele é heterogéneo. Cada criança tem as suas características e, portanto, nós precisamos ter a capacidade de nos adaptar e de ajustar aquilo que estamos a fazer às características de cada criança, sem descurar o coletivo, não é? E o todo. Começa logo por aí, depois percebermos que a criança não é um ser individual e que ela é aquilo que quer ser em termos de comportamento e de aprendizagem. Não. Ela é fruto dos contextos onde ela está e aquilo que os contextos lhe dão, passa a expressão, de alguma forma. E, portanto, nós temos sempre que olhar para cada criança e para as características de cada criança como o resultado daquilo que são
os estímulos e as interações e as relações que ela vai criar nos vários contextos onde ela está. Familiar, social, escolar e muitas vezes olhar para a criança não como tendo um comportamento quase que propositado, como se houve, usando aqui expressões do senso comum, é mazinha, é preguiçosa, é mal educada. Portanto, estas expressões que se ouvem muito no senso comum não são fáceis de aplicar, não é? De rotular. São muito fáceis de rotular e não conseguir encontrarmos muito o uso destas expressões, até muito em contextos educativos, vindo de pessoas que estão diretamente relacionadas com o processo de aprendizagem das crianças, professores e outros técnicos de outras áreas, e não ter a capacidade de perceber, não, esta criança tem estas características, não porque é mal educada, mas porque ela é fruto de um contexto. E nós conseguimos perceber que às vezes é necessário ir mais além do que só a própria criança e é necessário aproximarmos desse contexto e perceber, encontrar a melhor forma de conseguir ajudá-los, que às vezes não é propriamente fácil. Não é fácil. É interessante. Em termos de patologias, desculpa, portanto, vou agora a essa parte das patologias. Nós temos nesta fase, de facto agora esta conversa, correndo nesta fase em que nós nos encontramos pós-pandemia, ela tem duas coisas, tem duas áreas, tem dois momentos diferentes. Nós temos o pré-pandemia e o pós-pandemia e de facto estão a surgir agora muitos estudos que estão a começar a sair agora relacionados precisamente com o impacto da pandemia, mas quem trabalha, como eu trabalho na primeira linha logo na intervenção direta, portanto não estou na área académica de investigação, não é essa a minha área, a investigação que eu faço é para ajudar nas minhas consultas, não é? São as revisões da literatura que eu vou fazendo, e sei que têm saído novos artigos, mas quem está logo na prática clínica e que é logo o primeiro a encontrar as crianças, que recorrem a nós naturalmente, já notou a diferença. Notamos logo uma diferença. Portanto, as patologias mais frequentes da infância que nós tínhamos sempre foram, regra geral, nós sempre tivemos as dificuldades de aprendizagem, nós sempre fomos tendo, eu vou falar, atenção que a minha área principal de atuação é dificuldades de aprendizagem, portanto, e os casos que recebo já são muito nestas áreas, mas depois trabalho em equipa e sei muito bem, pelas reuniões de equipa, os quadros gerais que vão surgindo mesmo na psicologia clínica infantil, o que é que vai surgindo. Quando nós íamos tendo na infância os problemas de comportamento, os medos, as fobias na infância, as ansiedades típicas, muitas vezes, de cada fase de desenvolvimento, mas que às vezes surge de forma mais exacerbada e que precisa de intervenção, as dificuldades de aprendizagem, e depois tínhamos as perturbações típicas do desenvolvimento, o autismo e todas as outras perturbações de desenvolvimento, de linguagem, etc., que iam surgindo naquela proporção que era típica e que a literatura já nos ia apontando. Neste momento, nós começamos a ter novidades. Nós começamos a ter muitas mais perturbações de ansiedade na infância. A percentagem subiu exponencialmente. Quando falas em perturbações de ansiedade, traduzindo... Perturbações de ansiedade, nós, por exemplo, estamos aqui a falar de crianças que agora começamos a encontrar cada vez mais crianças com medo das doenças e do contágio. Portanto, ansiedades de separação mais frequentes do que antes. Portanto, começamos a notar mais esta em todas as faixas etárias, sim, ou há uma categoria mais... Não, geralmente em todas as faixas etárias. Por exemplo, perturbações obsessivo-compulsivas na adolescência. Eu não trabalho tanto com adolescentes, trabalho mais com crianças, mas vou ouvindo na equipa da clínica e nas reuniões de equipa os meus colegas da adolescência dizer que têm notado, e é muito provável que os estudos venham a confirmar isto, uma prevalência maior de perturbações obsessivo-compulsivas na adolescência. Não era tão comum, sempre existiram, mas neste momento parece-me estar a existir uma procura maior na psicologia clínica com esta patologia. Na infância, o que estamos a notar é
de facto, têm surgido nos últimos tempos quadros de dependência sem substância, ou seja, as novas tecnologias na infância. As novas tecnologias, o excesso de novas tecnologias, causa dependência. Claramente. E é considerada já um quadro de dependência sem substância. E tem surgido cada vez mais casos na infância, e estamos a falar de crianças com 5, 6, 7 anos, 8 anos, com dependência. São crianças que, se nós retirarmos o equipamento, elas têm síndrome da abstinência. Que quer dizer que a abstinência... Quer dizer, o síndrome da abstinência de facto, tem alterações de comportamento, ansiedade, etc. E reações agressivas e uma procura muito descontrolada do equipamento eletrónico e que estão mesmo muito dependentes disso. E depois isto tem outras consequências. Por exemplo, nós começamos a ter algo que há 15, 20 anos ouvia-se falar muito pouco, a percentagem era muito residual, e agora não, de perturbações de sono na infância. E depois nós temos as consequências de tudo isto. Dependência das novas tecnologias, muitas vezes traz associadas problemas de comportamento, alterações de sono muitas vezes traz associadas não só aos problemas de comportamento, como dificuldades de concentração na sala de aula e como tal, as dificuldades de aprendizagem. E, portanto, nós temos aqui, claramente um efeito contágio, quase um efeito... Gente, pronto, como vocês puderam reparar... Já Posso ou não posso? Eu estou com medo, eu posso falar? Muito bem. Então, o que o Dr. Paulo Coelho estava respondendo, ele estava atacando a tecnologia e a tecnologia se vingou. Então, crashou o sistema e E contra-atacou. A gente vai retomar agora. Contra-atacou, ficamos a falar em não sei quantos 2 minutos. 2 minutos. Tranquilo. 2 minutos para... Então, Daniel, Sem qual foi a gravação. pergunta que Portanto, você fez? retomamos então Eu estava a falar do efeito contágio, o não é? efeito de contágio, exatamente, e eu perguntei-lhe então quais eram, eventualmente, para um pai, os sinais de alerta para ver quando é que, efetivamente, havia um excesso de uso da tecnologia. Pronto, os sinais de alerta. De facto, os sinais de alerta muitas vezes são muito subtis, porque a criança, assim, quando excede a utilização das novas tecnologias e quando está a usá-las em demasia, não é imediato logo, as consequências não são imediatas. De qualquer forma, nós temos aqui algumas referências, a ciência já nos vai dando, os estudos já nos vão dando algumas referências do que é saudável, do que é que não é saudável. Sabemos à partida que, no geral, e portanto aqui não há uma fórmula, não há uma resposta exata, mas sabemos à partida que, no geral, a criança, uma utilização saudável não devia exceder 1 hora por dia. Portanto, a criança, no máximo 1 hora a 1h30 normal de utilização de novas tecnologias em geral, ecrãs no geral, é uma utilização segura. Um pouco mais ao fim de semana, sabemos à partida que ao fim de semana cede um bocadinho, mas temos aqui uma utilização segura que se percebe que não haverá um grande prejuízo em termos de desenvolvimento, em termos neuronais, da utilização das novas tecnologias. Mas depois há outros sinais que nós temos que ir vendo. De facto a criança, quando desliga os ecrãs, está mais agitada, tem mais dificuldade em gerir o autocontrole, está mais reativa ou mais agressiva. Em alguns casos, nós de facto encontramos isso. E também temos que ver o que é que a criança estava a ver ou a fazer, não é? Porque depende também do conteúdo que a criança está a visualizar, ou o jogo que está a utilizar, se tem violência ou não, e portanto também tem muito a ver com isso. Temos que monitorizar muito bem o que é que a criança está, o conteúdo. Depois há outros sinais, nomeadamente, por exemplo, o sono, e nós temos que... Há características pessoais em cada criança, características individuais que também ditam e condicionam este impacto que as novas tecnologias podem ter. Por exemplo, há crianças que estão expostas ao ecrã até a hora de ir para a cama e vão para a cama e adormecem rápido. Há crianças que, de facto, e eu falei há pouco, cada vez temos mais problemas e alterações de sono, e há crianças que, de facto, vão para a cama e têm dificuldade em adormecer. Porquê? Também temos que perceber aqui que efeito químico é que as novas tecnologias têm no nosso cérebro. Tem muito efeito, tem muito impacto químico em várias áreas diferentes, mas em especial que interfere diretamente com o sono, que é com a melatonina. De facto,
o ecrã tem uma luz azul, um raio azul, que é algo que nós encontramos, que existe durante o dia, naturalmente, emitido pelo Sol, e que é a mensagem que o nosso cérebro descodifica. Ok, ele detecta o raio azul e é dia, vou estar alerta, é fase de vigília, vou estar acordado e, portanto, a criança mantém-se no geral, e nós, adultos, mantemos no geral acordados. Com o pôr do sol, e quando vem a noite deixa de existir luz azul. E, portanto, naturalmente, em pouco tempo, começam os níveis de melatonina começam a surgir e a aumentar no cérebro. A melatonina é algo indutora do sono e é que vai ditar também a qualidade do sono, seja na criança, seja no adulto. Os ecrãs, em geral, todos eles, têm raio azul. Portanto, é como se nós, em uma linguagem muito simples e fácil de perceber, estivéssemos continuamente a enganar o nosso cérebro. Portanto, a enviar em raio azul, ou seja, não está na hora de dormir, não está na hora de dormir, isto é a mensagem que ele está a receber, e portanto isto vai retardar o sono e o adormecer. E portanto começamos a ter as tais perturbações de sono da infância que não tinha, o excesso de ecrãs. O que é que a ciência também nos diz? Saudável mesmo era a criança não ter acesso a novas tecnologias, a nenhum tipo de ecrã, pelo menos 1h30 antes de ir para a cama. E de facto há crianças que nós temos que seguir esta recomendação. Isto que é que resume-se aqui numa rotina do dia a dia. A partir da hora do jantar não há ecrãs. Janta sem ecrãs. E a partir daí qualquer rotina que se faça é sem ecrãs. Portanto, a criança não vai logo para a cama, mas brinca, ou relaxa, ou lê uma história, ou vai tomar um banho, por exemplo, pode passar o banho antes de ir para a cama, qualquer coisa do género, mas rotinas que não impliquem ecrã. É engraçado o que estás a dizer, porque tu estás a ouvir e estou a associar a certas coisas que acontecem na sala de aula, e eu tenho uma aula que é o sábado de manhã, e nota-se perfeitamente as crianças que chegam e que estiveram na noite anterior a jogar até mais tarde, ou a manipular ecrãs, o que for, eu não sei muito bem o que é que elas fazem, mas nota-se porque até elas acompanharem a aula é um processo muito mais longo, enquanto que aquelas que vêm bem dormidas, etc., entram logo na aula e... Tipicamente uma criança que andou a brincar ativamente, fisicamente, usou o corpo, nós temos, por exemplo, agora cada vez mais fala-se nisso, felizmente, está a surgir muito, tem-se visto muito na televisão, o professor Carlos Neto, da Faculdade da Universidade Humana de Lisboa. Ele é um defensor da atividade física, e muito bem, e ultimamente tem lançado alguns livros e tem sido convidado para mesmo alguns programas de televisão. E é bom que haja isto, é bom que haja estes alertas constantes. Portanto, as crianças que têm muita atividade física durante o dia e ao final do dia, depois estão cansadas fisicamente, jantam, que usam poucos ecrãs, e vão para a cama e adormecem cedo, e adormecem rapidamente, e dormem muito bem, e dormem as horas que precisavam dormir. Cada vez há mais crianças a dormir em menos horas, que é um problema grave. E essas crianças, de facto, de manhã acordam muito bem, rapidamente chegam à escola e funcionam muito bem. A criança que está exposta muito tempo, por exemplo, aos ecrãs, é uma criança que, já pela utilização das novas tecnologias, tem tendência a ir mais tarde para a cama. Porque é só mais um episódio, ou porque é só mais um jogo, ou só quer passar este nível, ou pronto. Temos logo esse problema. Adia-se geralmente a hora de ir para a cama. Mas vão para a cama e demoram a adormecer, portanto, adormecem muito mais tarde. Isto muitas vezes retira-lhes logo 1h30 de sono. 1h30 de sono, continuamente durante vários dias, terá o seu impacto. O seu impacto negativo, sem dúvida. E, portanto, uma criança que na idade de primeiro ciclo deveria dormir 10 horas por noite, mais ou menos, em média, temos muitas a dormir 9, ou às vezes menos de 9. E isso de manhã, quando chegam à escola, é notório a diferença da que dormia, as horas que deveria dormir e a que não. Eu acredito que sim. E isto vai interferir não só na concentração e no processo de aprendizagem, como no controle de impulsos. Por isso temos os problemas de comportamento. Você sabe que isso é curioso, porque agora que eu estou nesse meio, eu ouço conversas de pais, de mães, falando, não, mas ela já dá 8 horas, já chega perfeitamente. Falando de crianças que, bom, são crianças, que são adolescentes,
Não, mas 8 horas de sono chega bem. Então, no geral, eu tenho a impressão que as pessoas têm uma noção que 8 horas de sono é o correto. Para os adultos. Tá, mas no geral, Para os adultos. é correto 8 horas de sono. Eu lembro que isso era uma coisa, não vou dizer que está escrito em pedra, mas eu recordo que, anos 80, uma criança deve dormir em média 8 horas por noite. Anos 80. Agora, eu lembro disso. Ter lido isso em algum livro, ter lido em algum lugar. E acredito que nessa altura era uma crença mais. Não tenho ideia, não faço ideia. Agora, o que é que nos anos mas 80 são, o que é que se dizia? são pais da minha idade. Uhum. São pais da minha idade. Eu acho. Você também era jovem, nos Era anos jovem. 80. Eu também, mas Yeah. são pais. Era jovem. São pais da minha idade que dizem isso. Assim, talvez não fosse impressão minha, que era o que se acreditava na altura. Uhum. Mas isso não é válido. Não. As crianças precisam mesmo de mais do que 8 horas. Até porque a exigência hoje em dia também é muito superior. Não é? E portanto o tempo de descanso e recuperação é cada vez mais precioso e mais importante. Sempre foi, mas conforme o nível de exigência vai aumentando, mais ainda. Mais importante é. E o nível de exigência hoje em dia, nós na nossa altura íamos para a escola e à 1 da tarde estávamos a ir para casa e só no máximo tínhamos um trabalho de casa para fazer. Não, hoje em dia as crianças estão na escola até às 5 da tarde, muitas vezes, e ainda trazem trabalhos de casa para fazer, mas entretanto ainda têm uma ECA ou duas, ou uma atividade extracurricular qualquer até às 6 e tal, e portanto nem nos sobra tempo para brincar, que é outro problema que temos hoje em dia, a falta de eu acho que é exatamente isso hoje. Não é fácil. A parentalidade não é fácil, o trabalho, etc. É tudo muito complicado. Ou às vezes nós também complicamos. Mas aquilo que eu vejo, tanto quanto pai como treinador, é que não há meio termo. Portanto, ou temos crianças que estão na piscina, na dança, nas artes marciais, no que for, e não sei quê, e é de segunda a sexta, todos os dias, sem esquecer que já na escola já tem a EC, portanto, em que muito ou pouco, mas são experiências, as ECs funcionam por causa disso. O César é professor lá, com Krav Maga, aliás, e há outras tantas disciplinas, portanto é para dar uma experiência às crianças para verem o que elas gostam, e algumas para se desenvolver e etc. E depois ainda tem, para além das ECs, ainda tem mais outras tantas atividades que levam mais a sério, em vez de se calhar selecionar uma ou duas, e depois também deixar as crianças brincar, porque depois não sobra tempo. Não, a infância já, como a gente passou por uma altura em que havia infância, porque você brincava, trabalhava e brincava. Nós cada vez encontramos mais crianças, principalmente nas cidades. Eu digo principalmente nas cidades, porque também é onde há mais oferta. Mas cada vez encontramos mais crianças, a sensação que se fica quando se está perante essas crianças é que elas deixaram de ser crianças aos 6 anos, quando transitaram para o primeiro ciclo. Porque no pré-escolar também cada vez se encontra mais jardins de infância, principalmente os particulares, que querem ter uma oferta muito rica e querem justificar as mensalidades que lhes são pagas. Nada contra os particulares, mas há particulares fantásticos, de facto fazem um trabalho extraordinário, mas depois vamos encontrando aqueles que também se começa a achar que quem trabalha na área do desenvolvimento que está a haver algum exagero. Quando digo exagero é que a criança tem já aos 4 anos, salas de 4 anos e 5 anos têm inglês, têm música, têm ginástica, têm expressão plástica, ou seja, eles têm uma série de atividades, expressão dramática, que são todas muito importantes para o desenvolvimento integral da criança, sem dúvida nenhuma. No entanto, falta-lhes o essencial, falta-lhes a liberdade de poderem brincar, criar, inventar, imaginar, socializar, negociar. Portanto, a socialização tem implícita a negociação, a aceitação de regras sociais, a empatia pelo outro, a cedência, a resolução de conflitos, de problemas que possam surgir, a tomada de decisão e muita criatividade, que eu insisto muito na criatividade, que
que vai ser fundamental em todo o processo de aprendizagem. E depois, desculpa. Não, desculpa, quando falas em criatividade, não é metê-lo numa aula. Pois, era isso que eu ia dizer, é que depois, todas estas atividades, elas estão em ambientes controlados, com objetivos específicos, com um adulto que acaba por conduzir toda a atividade e direcionar o papel de cada criança e aquilo que cada criança faz. Em que de facto medeia de imediato assim que surge um conflito, uma situação. Não há espaço, não há liberdade para a criança criar, inventar e, acima de tudo, interagir diretamente com os outros, tomar decisões e imaginar, ser imaginativa. Não temos nada disso. E muitas vezes carece da liberdade física. Onde é que está hoje em dia a criança que trepa uma árvore? Onde é que está hoje em dia a criança que faz um carrinho de rolamentos? Onde é que está hoje em dia a criança que faz caminhos e túneis na terra, suja as mãos e faz ali os bolinhos de terra? Eu estou a falar de coisas que eu fiz na minha infância, felizmente. Todos nós. E todos nós fizemos. E que joga a bola com uma bola toda rota e se não tem bola inventa e faz qualquer coisa de bola e duas varas e faz uma baliza. Não, porque hoje em dia não existe liberdade para isto. E isto depois é aquilo que é. O professor Carlos Neto, que me falei há pouco, ele tem uma expressão muito engraçada que choca algumas pessoas e que eu acho interessantíssima, que diz: hoje em dia passeiam-se mais os cães que as crianças. Não é? As crianças deixam-se em casa fechadas a enfrentar as novas tecnologias. E porque eu falei há pouco do pós-pandemia, porque o grande boom das novas tecnologias foi na pandemia. Não se pode sair, não se pode conviver com outros, não se pode ir para mais nenhum sítio. Portanto, os pais estavam em teletrabalho, não podiam resolver conflitos, não podiam entreter a criança. O que é que se faz? Permite-se as novas tecnologias. Portanto, daí termos chegado a este ponto, a este exagero. Mas a verdade é que temos muito isto. Sai-se muito para passear os cães, 2 vezes, 3 vezes por dia, e as crianças muitas vezes não vêm à rua durante um dia inteiro ou um fim de semana inteiro. E não brincam, e não vão a parques, não se molham, não se sujam. Não é? Eu gosto muito, adoro receber na consulta uma criança suja. E os pais chegam todos envergonhados e dizem: ai, peço desculpa, ele vem todo sujo. Adoro. Mas é isso que eu vou te interromper agora. Criança Na suja é escola, sinal de saúde. a criança que se suja, ele está fazendo, é uma criancinha bárbara, ela não se comporta. Onde já se viu, os teus colegas estão limpos e você está cheio É uma de criança terra. feliz. Tá. Agora, eu vejo um exemplo disso. Em algumas escolas a criança está completamente molhada, suja, porque andou lá se esfregando no chão e fazendo aqueles joguinhos da terra mesmo, com os carrinhos, essas coisas todas. Ok, legal, ótimo. Ah, ele se comporta muito mal, estava brincando. Por acaso, ele estava brincando. Ah, mas ele também é desatento. Mas, calma, ele estava brincando e é por isso que ele está sujo. É uma reação, ok, se você vê, tem uma causa, tem uma consequência, consegue verificar. Agora, por que isso significa que, mas ele também está sendo desatento? E a criança fala: eu? E aquela reação da criança que você, bom, eu não estou na sala de aula, mas se calhar a criança não está sendo tão desatenta, porque a professora até fala: não, a criança até não é desatenta. Então por que aqui, de repente, porque ela brinca e se suja no recreio, ela é desatenta e ela se comporta mal também? Por quê? Pronto, é um facto que nós cada vez mais ouvimos as queixas também de que é desatenta ou o termo porta-se mal, ou é muito agitada, ou conversa muito, ou está sempre a olhar para o lado, e temos muitas expressões de todo o tipo para definir a criança que por si só simplesmente é mais passa a expressão mexida, mas que não é um problema. Portanto, nós não conseguimos, às vezes é difícil nós conseguimos que as pessoas que cada vez mais se perceba que todos nós somos diferentes e que as crianças são todas diferentes, e nós, apesar de cada vez mais se falar e se tentar incutir e respeitar o ensino heterogéneo, também temos cada vez
dado a extensão dos programas escolares, que são extensíssimos e muito, muito densos para as faixas etárias das crianças, portanto, os professores têm que avançar muito rapidamente nos conteúdos. Também, apesar de a legislação falar tanto do respeito pela heterogeneidade e individualização do ensino, mas depois não há tempo nem grande margem para isso. E para os professores conseguirem preencher e cumprir os programas, o que se precisa-se de alunos robôs. Precisa-se daquele aluno quietinho, que olha para a frente, cumpre a tarefa e que... Só que não, as crianças são todas diferentes umas das outras. E tipicamente as crianças precisam de se mexer. As crianças não conseguem estar 1h30 paradas, não é? E precisam de se mexer. E nem todos nós, nem todas as crianças conseguem ter o mesmo nível de concentração, ou conseguem ter o mesmo perfil de funcionamento, de que eu quando começo uma tarefa levo-a até ao fim. Não, há crianças que de facto acabam por interromper a tarefa a meio. E nós temos depois que diferenciar aquilo que é uma atitude, um comportamento que está dentro dos padrões normativos e aqueles que são patológicos. E o patológico tem subjacente um prejuízo significativo numa área de funcionamento da criança. Que pode ser a área da aprendizagem escolar, pode ser a área social, pode ser a área familiar e pode-se desdobrar em outras pequenas áreas. Mas estas principalmente. E depois recebemos e temos cada vez mais crianças em consulta que a queixa é conversa muito para o lado, não está quieta na cadeira, está desatenta. E critério principal, prejuízo é que isso tem. E o prejuízo nós vamos ver é que as notas, vamos lá ver as notas da criança. E a criança tem, e eu não vou exagerar quando eu digo a criança tem 70% em 100, ou tem 65% em 100, nem que tenha 60% em 100. Tenha este resultado médio, perfeitamente aceitável. Mas para muitos professores e para muitos pais isto é um grande problema e para eles isto é considerado patológico e nós temos que desconstruir toda esta crença. Porquê? Porque a criança errou em perguntas que sabia. Ok, a criança errou em perguntas que sabia, todos nós erramos em muita coisa que sabemos. Eu adoro cozinhar e acho que cozinho até relativamente bem, volta e meia salga a comida ou distrai-me e queima a comida. Sou patológico? Não sou. Portanto, a criança erra de propósito? Não erra. Nenhuma criança gosta de ser chamada a atenção ou as crianças, no geral, não gostam de lidar com o erro e ser confrontadas com o erro. Se elas pudessem fazer tudo perfeito, faziam tudo perfeito. E, portanto, porque naquele momento, olha, dormi menos bem, está mais cansado, achou que a ficha era muito extensa e estava com pressa porque queria acabar, ou então queria acabar mesmo para ir lá para fora brincar e tinha muitas justificações. Podemos encontrar muitas justificações para ter falhado. Não é patológico. Não é patológico. A criança mexe mais na cadeira. Mexe mais na cadeira porque é mais agitada, porque é uma criança por si só diferente da colega do lado que gosta muito de pegar num livro e ler o livro, mas aquele gosta mais de correr e jogar à bola. Isto não é um problema. Portanto, agora, quando nós temos aquela criança que de facto perturba a sala de aula, levanta-se frequentemente, sem pedir autorização, vira-se para trás, não consegue pôr em prática e interiorizar aquilo que são as regras do bom funcionamento da sala de aula, intervém sem autorização, de facto depois acaba por não terminar as fichas de trabalho que está a fazer ou as fichas de avaliação e é muito prejudicada no resultado final por isto, não compreende, a sua compreensão está de facto comprometida porque dado a necessidade que a criança tem de conversar para o lado, a dificuldade em manter o foco no que está a ouvir prejudica na sua aprendizagem, não ouve o que o professor está a dizer, depois não escuta, etc, etc. Pronto. São sinais que nós temos que olhar e perceber e dizer, vamos avaliar. E isto, por exemplo, mesmo nas vossas áreas, enquanto AECs. Não é? É a mesma coisa. Ou aulas de grupo, é a mesma ou coisa. Aulas de grupo, não é? Falaste de uma coisa interessante, que é a heterogeneidade. Eu calculo que nas aulas de aula não deve ser fácil, porque se calhar uma sala de aula hoje em dia tem 20 e muitos alunos. Sim, algumas têm 26, 28. E eu, enquanto treinador, se tiver uma aula com 12 alunos, ainda com faixas etárias muito diferentes, se calhar já se consegue acompanhar um a um, conforme aquele que é mais agitado, aquele que
que gosta mais de brincar, aquele que passa a vida a ir à casa de banho, passa a vida a ir à casa de banho e etc. É se calhar mais fácil de gerir, mas numa turma de 20 e muitos, quase 30 alunos, eu também imagino Não é tão fácil. que não é tão fácil, e aí tem que se ir pela comunidade, pelo bem comum, e deixar obviamente para trás alguns. Nós, em primeiro lugar, precisamos de conhecer a criança e às vezes o problema dos adultos é não se esforçarem para conhecer a criança, ou não terem a capacidade de analisar a criança como deve ser. Okay? Esta criança, perante uma tarefa mais monótona, tipicamente começa a dispersar, começa a ficar mais agitado e a perder o interesse. Então, uma criança que eu vou permitir que interrompa mais vezes, ou uma criança que, a meio de uma ficha de trabalho, que está a executar, um trabalho que esteja a executar, eu vou permitir que ele se levante para afiar o lápis, para ir à casa de banho, até eu próprio vou-lhe pedir uma tarefa extra, como por exemplo apagar o quadro. Portanto, ou percebermos que esta criança, se ficar perto de uma janela, tem tendência a se distrair muito, vou pô-la longe da janela. Que esta criança ao lado desta não funciona muito bem, portanto eu vou trocá-la de sítio e vou colocá-la à beira de um que funcione melhor. É nós conhecermos bem cada uma destas crianças. É uma criança que, à partida, eu sei que o reforço constante, o reforço positivo constante, o elogio de me aproximar e dizer estás a ir muito bem, parabéns, está ótimo, incentiva durante os minutos seguintes a se manter mais focado. É nós, de facto, conhecermos as características de cada criança e conseguirmos individualizar a nossa atitude também, não só o que estamos a ensinar, mas também a nossa atitude às características da criança. Há criança que uma pequena chamada de atenção incentiva a esforçar-se para ser melhor porque não gosta da chamada de atenção e vai se esforçar muito para ser melhor. Há outra que a chamada de atenção tem um efeito exatamente contrário. Até devastador, às vezes. Devastadora, que a criança quer desistir logo, acha que não é capaz e, portanto, não é a chamada de atenção que vamos usar com esta criança. A chamada de atenção, no geral, não é recomendada, mas, de facto, eu digo, ela tem um impacto diferente de criança para criança. Há crianças, de facto, temos que ir pelo incentivo, pegar naquilo que são as potencialidades da criança, reconhecê-las, elogiá-las e, a partir daí, ir trabalhar as dificuldades. Portanto, e é este trabalho, muitas vezes, que nem quem trabalha na área do ensino, seja de que área for, mesmo os próprios pais, têm dificuldade em fazer. Em casa, pais com vários filhos, às vezes deparam-se com um filho que é completamente diferente dos outros todos. E que as mesmas estratégias e práticas parentais que utilizam nos mais velhos não servem para o mais novo. E depois ajustarem-se. Aí está a dificuldade. Como é que nos vamos ajustar? Isso é uma boa pergunta. Como é que a gente se ajusta? Hoje em dia, fala-se de várias formas de a gente ajudar as crianças a terem mais atenção, a terem mais concentração em aulas. Que ferramentas é que nós podemos utilizar para ajudar nisso? Há uma panóplia enorme de ferramentas. Há muitas ferramentas. Tal como eu tenho falado sempre da heterogeneidade, de conhecermos cada criança e ajustarmos a cada criança, as estratégias que vão ser utilizadas vão ser fruto desta avaliação inicial que nós vamos, deste conhecimento prévio que nós vamos ter da criança, não é? E percebermos exatamente, por exemplo, numa aula de grupo como artes marciais, que é talvez mais a vossa área, é precisamente nós conseguirmos perceber se a criança tiver um lugar, por exemplo, de destaque. Ela tipicamente funciona melhor nas salas de jardim de infância. Por exemplo, é comum o responsável, que até é uma criança que tem tendência a ser mais desafiadora, a infringir um bocadinho mais as regras de sala, mas no dia que é o responsável de sala corre lindamente. É verdade. Portanto, e às vezes é nós irmos percebendo isso. A criança que tem um lugar de destaque e que nós vemos que tem tendência a dispersar ou a querer fazer um pouco aquilo que são as atividades que estão a fazer, mas à maneira dele, não seguir propriamente aquilo que serão os procedimentos que vocês queriam incutir naquele momento, é dar-lhe aqui o ser responsável por ajudar o mais novo, por exemplo, que tem mais dificuldade, ver que a criança lida muito bem com o elogio, ver que a criança por exemplo, a criança que tem
baixa autoestima, que tem alguma inibição, por exemplo, nas atividades, e tentarmos perceber se ela lida bem com a elogio e com a exposição pública, e se ela não lida bem, porque isso de facto retrai, vamos fazê-lo individualmente. Há outros que é exatamente o contrário, que lidam muito bem com a exposição, e nós termos esta capacidade de conseguir perceber, ora bem, este com a exposição, em grupo, vai-se retrair. Mas este funciona muito bem. Engraçado que eu tenho uma turma em que a faixa etária é muito dispar. Tenho a minha filha, que é mais pequena, de 5 anos, o mais velho deve ter 13. Depois já anda mais ou menos dividido em 2 grupos, um é nos 10, 13 anos e a outra dos 5 aos 8. E eu estou a rever tudo aquilo que tu disseste agora, naquela turma. Desde a exposição até dar o lugar de destaque. Nós, como sabes, temos aquele ritual para abrir a turma, caminhamos todos, fazemos a saudação para o mestre. Às vezes há geralmente é um mais pequeno, um mais novo, que gosta sempre de vir e querer ficar ao meu lado, e eu sim senhor, pode ficar ao meu lado e eu ficar ali. Ou inclusive até dar um aquecimento, e outros que nem pensam nisso. Se eu metejo um a dar aquecimento é uma tortura. Que mais vale acabar com o desespero do miúdo. Eu revi exatamente. Mas é preciso termos exatamente essa capacidade de observá-los e conhecê-los, e eu sou surpreendido muitas vezes por vários profissionais da área do ensino. Eu refiro profissionais da área do ensino, não me quero referir só aos professores. Quero referir mesmo quem trabalha com a EX e com grupos de fora, treinadores, etc. E até pais, mais uma vez, não é? Com vários filhos. Pais, auxiliares da DL. Toda a gente. Que o que nós percebemos é exatamente que já estão há largos meses com aquela criança, e, por exemplo, eu tenho em consulta, dada a questão de eu falar que é importante termos em conta os vários sistemas onde a criança está inserida, e para conseguirmos compreender a criança e ajudar a criança, dando também algumas estratégias e fazendo algum trabalho de promoção de práticas ajustadas em vários contextos. Que temos que sair do consultório e fazer este trabalho, e depois eu saio, tenho uma conversa, seja telefónica, seja presencial, em que tento perceber o funcionamento da criança nesses contextos, e depois também debater algumas estratégias que possam ser úteis. Mas eu estou a falar com essa pessoa e chega a uma altura que eu percebo, bem, esta pessoa já está há não sei quanto tempo com esta criança, há meses, há 1 ano, há 2 anos, às vezes são professores já há vários anos com a criança, e não conhece a criança. Não conhece a individualidade da criança. Eu que estou em consulta, há poucas consultas, já consegui perceber mais pormenores do que aquela pessoa. E isto é um problema, de facto. Porque depois está desajustado, e depois isto vai conduzir a criança sentindo-se desintegrada, não sente ou não percebe empatia por parte dos outros, que eu não estou a ser compreendido, ela não tem este raciocínio tão claro, mas no fundo o que está ali a acontecer é que não se sente devidamente compreendida, não se sente devidamente aceite, ou seja, o adulto não está a ser empático com aquilo que são as suas necessidades e as suas características pessoais, e portanto a criança ao longo do tempo passa a expressão, se desligando do contexto, se afastando, e começa a vir os problemas de comportamento, começa a vir a desmotivação, e começa a vir os comportamentos desajustados na sala de aula, e às vezes isto era minimizado com a empatia por parte do adulto, mas o adulto, para ser empático, tem que conhecer. Vamos fazer, se queres pôr mais uma questão. Se ainda houver tempo. Ao tempo todo. Temos o tempo todo. Não sei se tens alguma. Eu tenho imensas questões, mas... Eu tenho muitas, mas tem o horário do Paulo. Sim, mas isso controla-se. E depois é mas só... Mas ver as pessoas que estão a ouvir chegam a uma altura e já começam a ficar cansadas. Eu acho que o maior problema é mesmo a Rita e a Diana. Sim. Mas se começam a fazer cara de nossa fazer mesmo. Eu queria retomar uma coisa que disseste há bocado, relativamente quando estamos a falar dos audiovisuais, do tempo que se passa ao telemóvel, aos ecrãs, e frisaste, portanto, também ver os conteúdos. Falaste conteúdos com violência. Uma criança, vamos dizer, 5, 6 anos, não sabe o que é violência. Acaba por interiorizar uma noção deturpada da violência. Ok. Pronto, é muito por aí, não é? Então, o que será? É que depois a exposição excessiva
a conteúdos violentos, normaliza a violência e deturpa aquilo que é a realidade, que é este o risco que nós estamos a correr. O que elas têm muita dificuldade em fazer é em diferenciar a fantasia da realidade. Exatamente. Percebe? Depois eles vão levar aquilo que é o virtual, a fantasia, de alguma forma, para a sua realidade. Não conseguem fazer esta distinção, então normaliza-se de facto a violência. É um dos riscos que nós temos, e há hoje em dia imensas formas de controlar isso. Imensas. Os pais têm que se investir um bocadinho nisso, de tempo. De formas. Um exemplo de uma forma que tem para se controlar isso. É tão simples. É ir visualizar o histórico das visitas que a criança fez, do que joga. Por exemplo, quando usam novas tecnologias, equipamentos eletrónicos, tablets, computadores, telemóveis, depois os pais conseguem visualizar o histórico. Estou a falar de crianças mais pequenas. Eu não estou a falar de adolescentes, estou a falar de crianças até os 10, 11 anos. Ir visualizar os históricos. É porque não vamos cair aqui no exagero, porque de facto isto é um exagero, de que a criança tem direito à sua privacidade. Não. O adolescente tem direito à sua privacidade, a criança não tem maturidade para saber se o que está a visualizar é ajustado ou não é ajustado, para saber se as mensagens que está a trocar com alguém são ajustadas ou não são ajustadas, e portanto aqui os pais têm que ter esta monitorização. Essa questão da privacidade vai surgir em breve, mas não é durante a infância, não é? No que diz respeito, estou a falar do que diz respeito a mensagens, aos conteúdos que visualiza, etc. E portanto, é ir visualizar os históricos, mas ainda tem outra forma, também muito mais fácil de fazer. Hoje em dia existe o controle, as aplicações de controle parental, que são imensas e que a maioria dos equipamentos eletrónicos traz. A Google tem uma que é fantástica, que é a Family Link, que os pais instalam no seu telemóvel, depois instalam em todos os equipamentos da criança e através do seu telemóvel conseguem monitorizar. É só uma questão de pesquisarmos, dedicarmos algum tempo a isto, e há muitas formas de monitorizarmos e inclusive bloquearmos o acesso a esses conteúdos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas o engraçado é isso da noção que ela siga com a violência. Minha pequenininha tem 1 ano e 9 meses e não tem acesso a conteúdos com violência. Embora tenha acesso a um pai que treina e fala sobre coisas de violência, mas nem sequer as reações que nós estamos em casa são violentas, nem sequer damos acesso a algum gênero. Eu vou te interromper. Tenho acesso a um pai que fala. Nós não falamos coisas violentas. Não, mas sobre temas. Ou quando falamos, é precisamente ao contrário, não sejam violentos. Não sejam violentos, mas são temas que podem sua mas sim, natureza. acabamos por falar de algumas coisas menos boas. E agora, eu reparo que ela, são uns tempos, né, engraçada, um bebê e tal, coisinha fofa, e ela com uma almofada, uma peça de borracha qualquer, e tal. Ela não pegou isso de ninguém lá em casa. Chega em qualquer coisa e pego de onde? Um desenho animado que eu captei, um dos episódios em que uma das personagens do desenho animado chegava perto de alguma coisa, tal, e falava qualquer coisa, que aquilo ganhava vida, ou ela era mágica, e saía correndo. Então o bebê viu isso. Agora esse e tal no desenho animado e o e tal na vida real é e tal no gato, e o gato responde. Claro. Tal na irmã, a irmã não gosta. Tal na mãe, a mãe dá bronca. Tal no pai, o pai não liga. Claro. Já levou bronca. Mas então, isso é um ato que ela não sabe, mas é um ato que está sendo violento. Está a ser moldada nesse sentido, não é? É porque hoje em dia, a partir do momento que entrou, nós fomos pela teoria da aprendizagem social, pelas teorias da aprendizagem social, as crianças, nós seres humanos no geral, aprendemos os comportamentos sociais através da imitação, através dos modelos que nós seguimos. Os modelos primários geralmente tendem a ser são os nossos pais, são os nossos professores, mas depois vamos acumulando a esta lista outros modelos que às vezes conseguem ter mais influência até que os próprios pais e que os próprios professores e outros, que são exatamente as personagens daquilo que são os conteúdos que eles visualizam. E, portanto, o modelo, a aprendizagem pelos modelos que eles vão observando,
resulta nisto, não é? Eu, quando estavas a dizer e tal, eu estava a dizer, às vezes nós não temos que ir no exagero e perceber que esse e tal, de bater em alguma coisa numa criança tão nova, muitas vezes é o testar a causa e efeito, não é? E, portanto, é a exploração do mundo, é a exploração do mundo perfeitamente normal. Mas a partir do momento que os pais começam a perceber, não, mas isto não é, ela não está a explorar o mundo, ela não está a testar os limites, ela não está a ter um comportamento de causa e efeito, querer observar esta relação. Não, ela está a imitar uma coisa que viu, que tem incutido a violência e já faz isto com o gato e com a mãe. Então isto já começa a ser um problema. Começa a ser um problema, não um problema, é algo a ter em conta e a evitar. É, porque eu não sei se é assim, violência de certeza que ela não sabe o que é, porque o desenho não é uma coisa consciente agora, e intencional. Exatamente, aquilo não foi violência, mas a partir do momento que ela bate, lá tá aí, o gato responde porque o gato não gosta. Claro. Então, pro gato foi violência. Claro. Mas o gato é um gato, não é? Gato é família. É um ser vivo e é família. Mas é engraçado o que estás a falar, porque, por exemplo, nós agora estamos com um programa nas AECs, vários até, estamos a trabalhar com várias turmas. Antes de nós já tinha outras pessoas, ao Catexto, aqui em Braga, etc. E nós ainda nos deparamos muitas vezes com problemas em que as pessoas olham para a arte marcial na escola como o bicho-papão. Sim, você falou sobre isso hoje de manhã. Ainda hoje falamos sobre isso, não é? Umas coisas que aconteceram em que vão meter na escola umas bestas a ensinar os miúdos. Mas a arte marcial supõe defesa, não é ataque, não é? Nós damos as ferramentas todas. Obviamente podes usar para o bem, podes usar para o mal, depois de saber fazer. Mas aí também vai estar a competência de quem passa a mensagem. Agora, as artes marciais acima de tudo, e é aquilo que nós estamos aqui, e não é só chutes e socos, não é só bater. Obviamente que há toda uma disciplina associada, e não são poucas as pessoas que também procuram uma arte marcial, e muitas vezes, isto no contexto até da tua área, em que vem-nos procurar, porque o meu miúdo tem falta de concentração, isto vai ajudá-lo, ou porque ele é hiperativo, tem que gastar hiperativo, ou tem falta de confiança. É cheio de vida, não sei muito bem o que é hiperatividade, isto tens para ti. É cheio de vida e vem aqui que é para desgastar as energias. Também nos procuram, porque eventualmente também existem casos em que os miúdos na escola sofrem bullying e acham que o Krav Maga vai saber se defender. Exatamente. Bom, no meu entendimento não, nós vamos dar mais autoconfiança ao miúdo, mas isso se calhar depois deixamos para outro tema e uma outra altura, mas se calhar temos muita coisa para falar, não era por aí que eu queria entrar, mas é verdade que ainda é um bicho-papão e que as artes marciais vão ensinar os miúdos a ser agressivos, a ser violentos e ensinar a bater. Não. Felizmente hoje em dia já existe relativamente às artes marciais, e esta é uma questão que surge muitas vezes em consulta, que é isto ainda há pouco estávamos a falar do excesso de atividades que as crianças têm. Pronto, é preciso fazer uma seleção daquilo que são as atividades que as crianças têm. É preciso deixar muito tempo livre para a criança brincar, e é uma questão que se coloca muito quando os pais começam a apresentar a lista, ou a criança, a lista das atividades que tem. A minha questão seguinte é, e quando é que tem tempo para brincar? O tempo para brincar ao ar livre, para fazer aquilo que estávamos a falar há pouco, é fundamental a criança. Os pais às vezes, cada vez eu ouço mais os pais dizerem mas é que se ele está sem novas tecnologias, sem nada, ele fica perdido e pergunta-me o que é que faz. Não sabe o que fazer. Eu digo, isso é ótimo. Precisamente porque é exatamente da monotonia, não é da monotonia que eu quero dizer, é está-me a faltar agora o termo. Da rotina. Não é da rotina. Da dificuldade, não, do aborrecimento. Do aborrecimento. Do aborrecimento. Da criança, precisamente do aborrecimento. O que é que eu faço? Eu não tenho nada para fazer, que vai surgir a imaginação e a criatividade. Que é, eu tenho que inventar. Eu não tenho nada para fazer, vou ter que inventar, vou ter que ser criativo. Portanto, é bom a criança ficar aborrecida. Porque isto é o ponto de partida para algo muito mais importante a nível do desenvolvimento. Pronto. Mas, voltando aqui à tua questão.
que é, às vezes os pais questionam muitas vezes em consulta, apresentam um leque, muita coisa, calma, preciso de tempo para brincar, e então disso tudo, o que é mais importante? Depende das características da criança. De facto, nós sabemos, à partida, por exemplo, falaste da perturbação de hiperatividade, déficit de atenção. Tem banho para mangas, não posso estar agora aqui a desconstruir o que é o quadro, porque precisaríamos de muito tempo. Mas, por exemplo, nós sabemos que, à partida, a criança, a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção tem vários tipos diferentes, pode ser do tipo desatento, pode ser do tipo hiperativo, pode ser hiperativo impulsivo, pode ter várias características. Mas sabemos, à partida, que esta criança, as crianças mais impulsivas, com maiores dificuldades ao nível do autocontrole, as artes marciais no geral, e aqui há evidência científica nesse sentido, de facto a ciência mostra-nos isso, que as artes marciais ajudam muito a criança ao nível do autocontrole, da interação social, da organização do próprio corpo e do próprio espaço, e portanto trabalha muito a consciência corporal, portanto trabalha uma série de competências que a criança hiperativa e impulsiva tem alguma dificuldade e portanto as artes marciais estimulam muito isso. Por exemplo, a música para a concentração é ótima, é uma excelente forma, por exemplo, de estimular a concentração. Portanto, há uma série de atividades de facto fazem sentido consoante as dificuldades e as características da criança, porque promovem determinadas competências que não são áreas fortes da criança. Agora, esta questão de a criança pode turpar e usar aquilo que nós ensinamos como uma técnica de defesa e usá-la para ataque, por exemplo, na escola. Isso vai depender da qualidade e da competência de quem passou a informação, de quem vai trabalhar. Portanto, as características do próprio profissional são fundamentais, as competências do próprio profissional. Temos muito para falar. Já estamos nos 60. Ok. Antes que nos atirem. Olha, fica para, se tiveres disponibilidade. Uma próxima vez, caramba. Vermos outro tema, é verdade, passa sempre muito depressa. Paulo, muito obrigado por toda essa partilha de conhecimento e obrigado pelo convite. Foi ótimo. E eu espero que tenhamos mais uma oportunidade para falar sobre sim, porque a gente tem ainda algumas coisas para abordar. Fica muito por dizer, mais muita uma coisa vez. por dizer. Está sendo agora, gente. vocês vão tendo outros profissionais que também podem abordar assuntos destes. Também. Vamos ter várias coisas, claro. Mas tem gente que a gente gosta. Porque assim, tem sido, aqui para vocês que vão assistir isso, tem sido um crescendo. As pessoas vão falando, a gente tem sempre mais coisa para ouvir dos convidados, que está ótimo. Okay. E você, é sério, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, muito obrigado. Pronto, com isto despedimos, até ao próximo vídeo. Não sei se queres deixar mais alguma coisa. Não, fala você. Então pronto, muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, Paulo. Tchau.